Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente continua com a apostila 3 falando da América do Norte. Então a gente já deu um aspecto geral sobre a América do Norte, sobre como dividir a América primeiramente. Falamos do grau de desenvolvimento norte-americano na aula passada, do processo, como o processo colonial influenciou nesse grau de desenvolvimento. E hoje a gente vai falar um pouco de um país que vai ter uma grande importância aí no continente americano, né, que é justamente os Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento, a gente fala da América do Norte, para depois a gente falar da América Latina. Então, hoje a aula vai ser sobre Estados Unidos. Então, aqui está a imagem aqui dos Estados Unidos no Google Maps. Como vocês observam, né, os Estados Unidos ele tem vários estados. Ao todo são 48 estados aqui é, dentro do território. E além do Alasca, né, aqui no Polo Norte, que também é um dos 49º estado americano, e do Havaí, aqui no Oceano Pacífico, que também é um dos estados norte-americanos, totalizando 50 estados. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse grau de influência norte-americana, essa importância política, né, essa importância econômica desse país aí, que também é banhado pelos dois oceanos aqui, pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico. Faz fronteira física com o Canadá ao norte e o México ao sul. Então vamos lá, abram a apostila de vocês na página 22 e a gente vai falar um pouco dos Estados Unidos hoje, né? Na atualidade, os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo, sob o ponto de vista econômico, tecnológico e militar. O país detém o quarto maior território do planeta, e esse território é formado por uma porção contínua composta por 48 estados, como eu já disse para vocês, e outros dois estados descontínuos, né, que é o Alasca e o Havaí. Os Estados Unidos também controlam outros territórios que apresentam diversos graus de autonomia política situados em áreas de interesse estratégico. Esses territórios resultam de uma expansão geopolítica que aconteceu a partir do final do século XIX e início do século XX, né? Na América Central se destaca-se Porto Rico, que é um território sob domínio dos Estados Unidos, e na Oceania destacam-se ilhas como Guam e Samoa Americana, que também são ilhas de influência norte-americana. Os Estados Unidos tornaram-se independentes em 1776. O nordeste do país teve colonização de povoamento baseado nas pequenas propriedades, policultura e pequenas indústrias, mas o sul teve colonização como monocultura, principalmente o algodão, para exportação como exploração de trabalhadores negros escravizados, ou seja, o sul era similar às colônias da América Latina como o Brasil. Então, na aula, só para abrir um parênteses, na aula passada eu falei que boa parte do território dos Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Porém, cabe um destaque aí que o sul dos Estados Unidos ele foi uma colônia de exploração. Lá no sul dos Estados Unidos, nos estados que hoje é a Geórgia, a Flórida, né? Esses estados eles tinham um clima mais parecido com os países aqui da América Latina, né? Com o Brasil, né? Com a Colômbia. Então lá se possibilitou a monocultura. Assim como no Brasil existiu vários períodos de monocultura, primeiro a cana, depois o café e tal, lá foi monocultura do algodão. Né? Então esse algodão servia para abastecer os mercados estrangeiros, né? Principalmente na Europa. E o trabalho no algodão, né? A colheita, a plantação tal, era feito com mão de obra escrava da mesma forma que aqui na América Latina. Né? Então, cabe esse destaque aí dessa exploração maior no sul dos Estados Unidos, ok? Então, continuando. A Guerra Civil, Guerra da Secessão, que ocorreu no século XIX nos Estados Unidos, foi decisiva, uma vez que definiu o perfil do país. A vitória do Norte em relação ao Sul, com o fim da escravidão, e a industrialização expulsionaram o capitalismo estadunidense, tornando os Estados Unidos uma potência econômica já no final do século XIX. Então, no século XVIII, os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra. E no século XIX, ele já se torna uma grande potência de influência no mundo e principalmente aqui no continente americano. Né? Então, é uma economia capitalista consolidada, principalmente também após a Segunda Guerra Mundial. Detém, durante a Segunda Guerra e após o fim dela,
a disputa com a União Soviética, né, que a gente ficou conhecido, que a gente conhece como Guerra Fria, né, que foi justamente essa disputa ideológica, política, de influência dos países perante outros territórios no mundo, né? Aí vão ter outras passagens da história americana também que cabe é, um, um destaque aqui, que é justamente essas intervenções norte-americanas sobre os países de acordo com seus interesses, né? A gente está vendo aí o que está ocorrendo no Afeganistão, e o Afeganistão ficou 20 anos ocupado pelos Estados Unidos, né? E hoje o Talibã volta ao poder. Então os Estados Unidos ocupou o Afeganistão para quê? Será que era só para levar paz? Ou será que tinha outros interesses lá, interesses energéticos, petróleo? Então cabe aí uma crítica aí e a gente pensar sobre isso também. E o Afeganistão é um dos exemplos só, né? Os Estados Unidos interviu no Vietnã, né? Que foi a guerra do Vietnã na década de 60, bastante comentada, né? Que a gente ouve falar muito. As próprias ditaduras militares, né? Aqui na América do Sul, na Argentina, no Brasil, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, tiveram uma certa influência norte-americana também, para tentar frear a influência soviética, a influência cubana, né, que eles sempre falavam sobre o comunismo na América Latina. Né? Então, os Estados Unidos nunca ficaram restritos ao seu território, eles sempre quiseram mais influenciar e conquistar dinheiro e conquistar poder perante várias frentes, principalmente as guerras, né? Então a gente acaba visualizando isso na geopolítica atual, né? Agora falando um pouco sobre os indicadores, sobre os números americanos. A nação é habitada por 326 milhões de pessoas, que faz com que os Estados Unidos seja o terceiro país mais populoso do mundo. O país mais rico do planeta concentra 19% da sua atividade econômica mundial, detendo o maior e mais sofisticado conjunto de indústrias e serviços e suas forças armadas são as mais equipadas do mundo, isto é, capaz de intervir em diversas partes do planeta, como eu já disse para vocês, ok? Então aí tem os indicadores sociais dos Estados Unidos, crescimento da população de um pouco menos que 1% ao ano, população urbana 82%, alfabetização 99% acima de 15 anos, expectativa de vida de 78,7 anos, mortalidade infantil de 5, né, a cada 1.000 nascidos, bem baixa, acesso à rede de esgoto 100% dos municípios e número de computadores a cada 100 mil habitantes de 85,5%. Então, esses são números de um país com alto grau de desenvolvimento, né, que tem um fator econômico bastante importante. Ok? Então, hoje eu deixo para vocês, oitavo ano, a questão 18 para vocês responderem, né? Para vocês fazerem uma síntese desse texto e do que eu falei aqui na aula de hoje. Por que os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo na atualidade? Tem a ver com o seu processo histórico, tem a ver com a sua economia, tem a ver com a sua organização territorial. Né? Vocês vão pensar em alguns motivos aí, pensar um pouco e responder a questão 18. Tá certo, oitavo ano? Então a gente fica por aqui e até a próxima.